Fala pessoal, tudo bem? Como estamos hoje? Tudo certo? Estamos aqui na nossa jornada ainda falando de pronomes, beleza? Mas hoje vamos falar um pouco de pronomes e um pouco de você. E aí, fala real, você faz muita selfie? Gente, falando sério, eu acho que às vezes tem gente que, eu não sei, tem que ficar comprando memória extra, né, pro computador, pro celular, né, na nuvem, enfim, de tanta foto que tira e filme que faz e selfie, né? Mas então, da onde surgiu esse termo selfie? Bom, com certeza você já deve ter ido ou ouvido falar com certeza, de um tipo de restaurante que tem um sistema chamado de self-service. Self-service por quê? Porque vem da palavra self. Vamos escrever aqui, ó. Então, o que é essa palavra self, tá? Bom, essa palavra self aqui, ela pode ser uma palavra sozinha, como ela pode funcionar como um sufixo. Ela pode vir presa em outra palavra. Bom, self dá sempre uma ideia do quê? A palavra self sozinha, por exemplo, ela significa auto. Sabe quando você fala autopiedade, piedade de si mesmo? É isso. Então o que acontece? Um restaurante de self-service, ele tem um serviço em que você serve a si mesmo. É isso que a partícula self faz, só que ela foi incorporada para nós aqui no português, né, esse estrangeirismo, e aí ficou bem comum o termo self-service. Então é isso. O sufixo self, ele vai dar sempre essa ideia de que você faz algo para si mesmo que você poderia fazer para outra pessoa, que você poderia fazer para outrem. Por exemplo, eu não posso servir alguém? Eu posso servir alguém. O garçom serve alguém, né? Eu posso servir alguém no restaurante, na minha casa, enfim. Então, aí quando eu vou a um restaurante de self-service, eu sirvo a mim mesmo. É isso que a partícula self faz. Ela dá uma ideia de que a ação retorna ao próprio causador dela. É isso. E foi desse termo que surgiu de maneira mais moderninha a questão agora das selfies, né? Vamos escrever aqui selfie, eu não sei se tem gente que nunca viu como é que é, mas vamos pôr no singular, né? O que é uma selfie? Ué, selfie é você tirar uma foto de si mesmo, ou fazer um vídeo de si mesmo. Geralmente foto, olha, eu pisei aqui no cabo do microfone, já desandou tudo aqui. Pera, vamos arrumar, que lindo, a gente não precisa nem parar o vídeo. Olha só, então, o que é uma selfie? Ué, eu não posso tirar foto dos outros, das coisas, enfim, mas com todo o respeito ao direito de uso de imagem das pessoas, tá? Não posso sair publicando aí não. Agora veja. Tá, mas aí eu resolvo fazer uma foto de mim mesmo, né? Então o que é uma selfie? É isso, a ação retorna ao causador. Eu estico o telefonezão lá, eu uso agora esses outros, a gente chama de pau de selfie, né? Essas hastes que você tira foto de si mesmo. É isso. Então, mesmo sentido. Que, aliás, deixa eu te contar uma novidade de tecnologia que nem está no mercado ainda. Já foi criado drone, né? Drone de bolso. Sabe por quê? Porque ele tem uma câmera. E aí você tá lá naquele momento massa e tal, você fala, não, peraí, deixa eu pegar ele aqui, ó. Você tira ele do bolso, já ele já começa a voar e ele faz a selfie pra você, ou ele faz uma gravação do vídeo pra você. Não é assim, estão planejando fazer isso. Já existe drone de bolso, que ele faz a selfie pra você, ou o vídeo, onde quer que você esteja. É ou não é demais? É ou não é demais, cara? Você de repente está em um lugar paradisíaco e aí aquele dronezinho pequenininho faz uma panorâmica, um vídeo seu. Ah, cara, eu gosto demais de tecnologia. Bom, então vamos lá. E o que tem a ver essa parada toda de self? Ora, a gente vai falar hoje de pronome reflexivo. E os pronomes reflexivos utilizam essa partícula self. Tá bom? Como assim? Ó, então aqui os caras, ó. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais. Com certeza essa frase agora para você não faz o menor sentido. Deixa ela aí que eu já explico. E eles podem se referir ao sujeito ou ao objeto da frase. Não entendi nada. Bom, é o seguinte. Eu tenho os pronomes reflexivos que servem para eu dizer assim, ah, eu me queimei, quer dizer, eu queimei a mim mesmo. Lembra? A ação retorna ao causador. Ah, eu me cortei. Todo mundo um dia já se queimou acidentalmente ou propositadamente, já se cortou acidentalmente ou propositadamente, enfim. Outras várias coisas que você faz para si mesmo. Qual é? Poxa, você se penteia. As mulheres se maqueiam, né? Enfim, várias coisas. Às vezes você se massageia, né? Você fica ali, às vezes fica apertando o pescoço, fazendo aquele relaxamento. Pô, tem várias coisas que você faz para si mesmo. Esses são os pronomes que vão dar essa ideia
entre outras coisas. Os pronomes reflexivos, eles têm essa primeira função bem comum, que é realmente dizer que a ação retorna ao causador, ela reflete, sabe, igual ricochetear, voltar, é isso. Mas elas também têm um uso enfático e um nome esquisitão aqui que é o uso idiomático, nós vamos ver cada um deles. Primeiro, deixa eu apresentar para vocês os pronomes reflexivos, olha só, tá aqui, esses são os pronomes reflexivos. Agora a primeira frase que eu te falei vai fazer sentido, ó. Os pronomes reflexivos concordam com os pronomes pessoais. Bom, primeiro tipo de pronome que a gente estudou aqui no nosso curso é para dizer eu, você, ele, ela. Lembra? Isso é pronome pessoal. Pronome sujeito, é isso. E por que eu disse que os pronomes reflexivos, ó, eles concordam com os pronomes sujeitos? Já pus um do ladinho do outro para você perceber essa relação de horizontalidade entre eles, tá vendo? É isso. Mas por quê? Ué, por uma questão de lógica. O que é concordar? Concordar na gramática é combinar. No português você vive tendo que concordar as coisas. Por exemplo, concordância no plural. Não dá pra dizer assim, ó, as mulheres faz. Não, velho, não é as mulheres faz, as mulheres fazem. Não é verdade? Você não pode dizer assim, ó, a menino, que a menino. Concordância do artigo, o menino, a menina. Então tudo no português tem que concordar com tudo. É concordância verbal, é concordância nominal. Velho, é um monte de coisa que torna o português complexo. Concordar é isso, é combinar. E os pronomes reflexivos que estão aqui do meu lado direito, eles têm que combinar com um sujeito, e é sempre somente um, por isso que está tudo cada um numa linha. Sabe por quê? Por uma razão muito simples, questão de lógica. Eu não posso dizer assim, ó, eu queimei ela mesma. Não, velho, eu me queimei, eu queimei a mim mesmo. E aliás, é verdade isso. Uma vez eu me queimei bem sério, eu tive o desprazer de ter um lado pegando fogo mesmo, brincando com álcool, né? E graças a Deus fiz um tratamento muito top lá, mas é bem desagradável pegar fogo, né? E aí um dia comentando com os alunos isso, gente, muito engraçado. Eu estava dando uma aula presencial, falei pra galera, olha gente, eu me queimei, cometi uma série de erros, eu era criança, enfim, passei pasta de dente, né? E aí depois, um monte de coisas que eu falei que eu fiz de errado, né? E aí teve aluno que reclamou, pô, o que o Renato está contando a historinha dele na sala de aula? No mesmo ano, caiu uma pergunta do Enem, o que fazer quando você se queima? A galera só sabia porque na aula de inglês eu comentei o que eu fiz de errado e o que eu deveria ter feito de certo. Cara, pode procurar lá no Enem, claro que você não vai achar na prova de inglês, porque foi na prova de biologia, né? Mas às vezes uma historinha, ela, que não é uma história aleatória, né? Ela tem um cunho pedagógico, cara, acertei na ferida, velho. Cuidado comigo, cuidado porque existe, não é uma maldição, é uma bendição do tio Rê. O que eu falo cai. O que eu falo cai. Tá bom. Então o que acontece? É isso. Quando eu digo o pronome reflexivo tem que concordar com o sujeito, é porque não faz sentido se você não fizer. Eu tenho que dizer assim, ó, ela machucou a si mesma, ela se machucou. Não dá pra dizer, ela machucou ele mesmo. Não dá pra dizer, nós nos perdemos eles mesmos. Não, nós nos perdemos, né? E eles se perderam. Não dá para dizer eles nos perderam, não. Ou, né, nós perdemos eles mesmos. Não. Então, o pronome reflexivo, para dar essa ideia de que a ação retorna ao causador, combina com o próprio sujeito. Tá aqui. E qual a tradução dele? Ué, depende da frase, tá bom? Esse myself, por exemplo, ele pode ser a palavra a mim mesmo, eu mesmo, ou um simples me. Eu me queimei, né? E isso vale para todos. O que é yourself? Você mesmo, ele mesmo, ela mesma. Assim como o it não tem tradução, esse cara também não tem, tá? E aqui, ó, você notou que esses três últimos aqui terminam de maneira diferente? Você notou? Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque todas as palavras no inglês que terminam com F, quando eu vou jogar elas pro plural, eu troco o F por VES. E como esses últimos três pronomes aqui nascem, tem uma relação com três pronomes no plural, eles mudam o finalzinho dele. A tradução deles equivale a nós mesmos, vocês mesmos, eles mesmos ou elas mesmas. Bem tranquilo, né? É claro que isso aqui vem tudo pronto para você no texto da prova, você não precisa saber escrever a sequência de letras certinho. E mais um detalhe antes da gente partir para os usos. Note que eu tenho agora um you, que gera um yourself, e eu tenho outro you, mas que gera um yourselves. Sabe por que isso? Porque nos pronomes sujeitos, o you pode ser tanto você quanto vocês.
Eu só vou saber a diferença de singular e plural pelo contexto da frase. Mas aqui já dá para fazer. Dá para fazer. Como existe uma forma do singular e uma forma do plural, eu sei que agora yourself é você mesmo e yourselves são vocês mesmos. Legal demais? Beleza. Para que serve todos esses caras que caem, hein? Enem gosta de cobrar pronome. Sabe para que ele serve? Vamos aos usos. Tá aqui, ó. Uso reflexivo. Uso reflexivo serve para indicar aquilo que eu falei no começo, que a ação retorna ao próprio causador. Por exemplo, aqui o verbo burn. O verbo burn é queimar. Então eu estou dizendo que o Jason queimou ele mesmo, ou ele se queimou. A tradução do pronome reflexivo vai depender de como você prefere falar. Tudo bem? Agora, como é que eu sei que é himself? Olha o raciocínio. Jason não é ele? Jason é nome masculino, tá? Como é que é ele em inglês? É he. Tá, e qual é o pronome reflexivo que equivale a he? Himself. É isso, tá? Muito legal. E é claro que para quem não está acostumado, depois isso fica bem automático na sua cabeça. O primeiro uso é esse. É para você dizer, eu me cortei, eu me queimei, eu me maquiei, eu me perdi, né? Enfim, eu me motivei, tá? Enfim, é esse uso que é o mais comum, tá? É o mais comum, mais popular. Mas olha só, existe um tal de uso enfático cujo nome já dá a letra, não é verdade? O que é ênfase? Ênfase é você dar um destaque, é você chamar atenção para alguma coisa. O uso enfático é quando você diz assim, ó, eu mesmo lavo as minhas roupas. Concorda que quando você diz eu mesmo lavo as minhas roupas, é a mesma coisa que dizer eu lavo as minhas roupas? O uso enfático só serve para dar essa destacada, mas ele não muda a frase. Se ele aparece ou não na frase, a frase continua com o mesmo sentido, com a mesma mensagem. Então olha que legal o uso reflexivo. Primeira característica uso enfático. Primeira característica, ele pode vir bem do lado do sujeito. Bem do lado. Olha que frase bonita. She herself cleans the house. Ela mesma limpa a casa. Legal? Então essa característica só vale para o pronome reflexivo de uso enfático, que é o quê? Ele vir do lado do sujeito, né? Quando eu digo em português, eu mesmo, tá vendo? Ó, veio do lado do sujeito eu, ela mesma. É isso. Não significa, porém, que esse pronomezinho só possa vir aqui. Ele também pode vir no final da frase. Tudo bem? Mas qual é a característica do uso enfático que os outros usos não têm? É que se eu simplesmente tirar ele da frase, a frase continua correta, assim como no português. Dizer, vamos comigo agora, dizer ela limpa a casa e dizer ela mesma limpa a casa, está indicando que é a pessoa que faz, ela própria. Então, na verdade, esse é o único caso em que, vamos representar assim, esse é o único caso em que, se eu remover esse cara da frase, ela continua correta e entendível. Bacana? E claro que poderia ir ao final da frase, mantendo o mesmo uso e sentido, e a frase ficaria She cleans the house herself. Bem legal, bem bacana. Vamos para a próxima. Uso idiomático. O que é o uso idiomático? Olha que nome esquisitão. Bom, o uso idiomático geralmente vem acompanhado da preposição by, e ele indica isso aqui, que alguém fez alguma coisa ou faz alguma coisa sozinho. Sozinho, sem ajuda, sem ninguém. Olha que interessante. Então eu trouxe duas frases com a mesma mensagem para você ver como é que ele funciona. Primeira coisa que eu quero destacar. Quando eu digo que ele frequentemente é usado com a preposição by, não significa que é sempre, hein? Não significa que sempre vai ter a preposição by. Olha a frase e você já vai entender o que é esse by aqui, She finished the project alone. Ela terminou o projeto, I finished. Eu terminei o projeto sozinho. É a mesma coisa que dizer I finished the project by myself, que seria uma tradução mais literal, por conta própria, por mim mesmo. É isso, eu terminei o projeto sozinho. Então veja, esse uso também é bastante comum, a gente vê bastante em música, tá certo? E aí você tem os 3 usos do pronome reflexivo, que a gente vai aproveitar aqui a aula hoje está curtinha, para ler um pouquinho de texto e ver como todos os pronomes que a gente estudou aparecem. Não todos exatamente, mas os que a gente já estudou. Legal? Então vou ver um texto com vocês agora, eu faço uma primeira leitura dele em inglês, tranquilo, pausado, depois eu traduzo, fica tranquilo, só que não é uma tradução literal. A gente já sabe que uma mesma palavra tem vários significados que depende do contexto em que ela está sendo usada. Então eu vou fazer uma tradução com relação ao contexto. E aí a gente resolve um exercíciozinho. Mas eu vou chamar atenção para os pronomes.
principalmente para o pronome it, que é aquele pronome que a gente falou, eu falei, que não tem tradução. E que não é para traduzir que nem isto, este, esta. Isto, este, esta, estes, estas é pronome demonstrativo. Beleza? Dá uma olhada aqui, ó, que texto bacana para você sentir o nível da prova do Enem, que é uma prova de nível alto de inglês, tá? Ele fala da pílula do aborto, olha que legal. Abortion pill, a pílula do aborto. Aliás, aborto não é uma coisa nada legal, tudo bem? É legal a gente poder estudar inglês. Mas, enfim, há pessoas que são a favor, há países que legalizam, enfim. No Brasil essa polêmica ainda está bem acesa. Aliás, sempre cuidado com polêmicas, com temas polêmicos, porque o Enem gosta de trabalhar eles, principalmente na redação, né? Temas de intolerância têm caído muito, mas isso eu deixo para os meus colegas especialistas, tá? Na redação. Agora vamos lá. Abortion pill, eu traduzo de lá para cá. Pílula do aborto. Pílula do aborto, vamos ler. É claro que é uma coisa que não tem no Brasil. Ele diz assim, ó. Women living in France can have an abortion with a pill. The pill is called RU486. It makes having an abortion easy and without surgery. Women in America do not have access to this pill. A congresswoman sent a letter. She thinks that women should be able to get the pill in the United States. Another person thinks that American women should not have it. Some people worry about the new pill. They think it might teach people that abortion is no big deal. It will be harder to understand abortion if it's done with a pill. Some doctors think that this pill is safe. A group of California doctors is working to get the pill approved. Olha que bacana e muita atenção para o tal do pronome it que eu havia destacado. Como que ele funciona? Se ele não tem tradução, como que eu traduzo ele quando ele aparece no texto? E olha quantas vezes ele aparece. Vamos embora, olha só. Mulheres morando na França podem ter um aborto com uma pílula. A pílula é chamada RU486. Ela faz ter um aborto fácil e sem cirurgia. Ela quem? Quem torna o aborto fácil e sem cirurgia? Esse it se refere à pílula, mas não vai ser a mesma coisa o texto inteiro. O it vai depender do que está perto dele. Vamos embora. Mulheres na América não têm acesso a esta pílula. Uma política, uma mulher do Congresso mandou uma carta. Ela acha que as mulheres deveriam ser capazes de ter a pílula nos Estados Unidos. Outra pessoa acha que as mulheres americanas não deveriam ter tê-la. Tê-la quem? A pílula. Tá bom. Algumas pessoas se preocupam com a nova pílula. Elas acham que isto pode ensinar as pessoas que o aborto não é grande coisa. Será... Esse it agora não tem nada a ver com a pílula, tá? É um it que compõe um tempo verbal. Será mais difícil entender o aborto se ele for feito com uma pílula. Ele quem? Agora é o aborto. Tá vendo como é que o it funciona? Que legal? Por quê? Porque ele estava falando de aborto aqui, tá? Ele está fazendo alusão a quem está perto dele, tá bom? Olha que legal. Aí ele diz assim, ó. Alguns médicos acham que essa pílula é segura. Um grupo de médicos da Califórnia está trabalhando para ter a pílula aprovada. O texto termina assim. Another doctor said that abortion is legal in California. He said science can make it safer for women. He wants to study the pill in California. No one knows when the pill will be available to women in the United States. It is clear that many women want the choice. Ou seja, outro médico disse que o aborto é legal na Califórnia, ou seja, ele é legalizado. Ele disse que a ciência pode tornar mais seguro para as mulheres. Ele quer estudar a pílula na Califórnia. Ninguém sabe quando a pílula estará disponível para as mulheres nos Estados Unidos. Está claro que muitas mulheres querem essa escolha. E aí vem uma questãozinha bem tranquila para você, no formato Enem, claro, né? Que é o quê? Sempre um texto em inglês com uma questão em português. Sempre. Olha lá. O aborto é um assunto polêmico que retrata como cada cultura do mundo pensa sobre esse tema. Verdade, cada país age de uma maneira em relação a isso. Com relação ao que foi mencionado no texto, pode-se dizer que todos são contra o aborto? Peraí, ele não está falando que as mulheres na França agora vão poder fazer isso? Então já está errado esse item. Todos são a favor da nova pílula. Opa, vamos voltar aqui no texto? Olha o que ele disse, ó.
é essa mulher acha que as mulheres deveriam ter a pílula nos Estados Unidos, essa mulher do Congresso. Outra pessoa acha que as mulheres americanas não deveriam tê-la. Não deveriam ter. Então posso dizer que todos são a favor? Não. Há controvérsias sobre a nova pílula em diferentes países? Opa! Há controvérsias, acabamos de ler. Tem gente que quer, tem gente que não quer a pílula. E ele fala de pelo menos 2 países no texto, da França e dos Estados Unidos. Me parece muito boa a letra C. Vamos eliminar todas mesmo. Nenhum médico aprovou a ideia? Opa, não tem um médico que quer estudar ela na Califórnia? Pode votar no texto, nada a ver. As pessoas querem ter acesso à pílula no Brasil? Gente, ele falou a palavra Brasil no texto. Primeiro macete importante para a resolução de questões de inglês na prova do Enem. Se ele não fala alguma coisa no texto, é falso. Ah, não, mas eu sei que é verdade. Só vale a verdade do texto. Ele elimina tudo que a gente sabe sobre determinado assunto. Se ele não cita alguma coisa, é falso. Não caia nessa. Realmente a correta é a letra C. Ficamos por aqui e nos vemos na continuidade para falarmos do nosso primeiro tempo verbal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Bye!